Eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre a botânica como ferramenta no licenciamento ambiental, né. Além do que o Lucas falou, eu também sou proprietário da Tabebuia Soluções Ambientais, né, uma empresa que atua principalmente na área de licenciamento ambiental, com levantamento de vegetação em geral, com estudos de flora, monitoramentos de vegetação e restauração florestal também. E eu vou falar um pouquinho sobre essa ciência maravilhosa que é a botânica, como uma ferramenta necessária no licenciamento ambiental. Tá legal? Então vamos começar. Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico de degradação no Brasil, né, que é muito grande e muito antigo, né? Vem desde do início do século XVI, né, quando os primeiros colonizadores vieram aqui para o Novo Mundo, com grande exploração de recursos naturais, todos que foram desviados para a Europa, né, especialmente o pau-brasil, como vocês podem ver aqui nas imagens. Tem a imagem aqui à esquerda, né, o Atlas Miller, que é um atlas de 1519, quando, né, logo que tiveram as explorações aqui para o Novo Mundo, vocês podem ver aqui que o Brasil, né, a terra Brasilis, retratada com os povos indígenas fazendo a degradação da vegetação e retirada do pau-brasil, né? Então, esse histórico de degradação é muito, muito antigo. Também a expansão das cidades e a urbanização e a monocultura do açúcar, né, na época mesmo que inicial, causaram muita degradação ambiental e nesse período, tá? Na época do Império, essa degradação também continuou, né, um ritmo bastante avançado, com o crescimento das cidades, o desenvolvimento das cidades, a exploração dos recursos naturais, especialmente madeira, minerais, né, uma grande quantidade de vegetação natural também foi devastada para dar lugar à monocultura do café, né, que nessa época no Brasil foi muito forte, e também expansão das cidades e exploração de recursos minerais, como vocês podem ver aqui nessas ilustrações de Johann Hugentas. Em 1850, né, Dom Pedro II promulgou uma lei, né, chamada Lei 601, que foi, de certo modo, a primeira lei de proteção das florestas, né, que, como vocês podem ver aqui, derrubarem matos ou puserem fogo, né, dava pena de prisão e multa também, né. Mas essa lei teve pouca representatividade, né, tudo no Brasil ainda era muito, a comunicação era muito dificultada, né, a economia gerava em torno do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, então era muito deficitária nisso daí. Então, essa lei não pegou muito, e a degradação continuou, com a expansão das cidades, a mineração, exploração de recursos naturais, e entre outros. No início do século XX, né, foi um período de grande desenvolvimento econômico no Brasil, né, houve o desenvolvimento de muitas cidades, e com o desenvolvimento das cidades também a necessidade de conectar essas cidades, né, com rodovias e ferrovias para fazer a interligação, né, então houve muita degradação ambiental, muita exploração, tanto que em 1920 o pau-brasil, que é a árvore símbolo do Brasil, ela foi considerada extinta na natureza, né? Não sei se todo mundo sabe, o pau-brasil, a madeira do pau-brasil ela era fervida e o pigmento avermelhado era utilizado para tingir tecido, né? Pau-brasil vem o nome vem da antiga Cisalpínia equinata, né? O Brasil vem de uma outra Cisalpínia também, Cisalpínia sapam, né? Que na Europa era utilizada também para tingir, e coincidentemente, Brasil
também vem de brasa, né? Cor de brasa é vermelho. Muito interessante, né? Só para um adendo, né? Bom, então, ainda no início do século XX, em 1934, Getúlio Vargas ele promulgou o primeiro Código Florestal do Brasil, né? Dava algumas diretrizes, ainda uma coisa muito inicial, mas dava punições para quem degradasse vegetação de maneira irregular, né, sem respeitar as diretrizes que estão naquela lei. Na segunda metade do século XX, foi um período de grande expansão agrícola, maior crescimento das cidades, modernização da agricultura. Foi um período também que teve a promulgação de um outro código florestal, né, proposto por Castelo Branco, presidente militar na época, né, em 1965, visando também a proteção e punição para quem degradasse o meio ambiente, mas com mais detalhamento, né, ele, nesse código visa a proteção das matas ciliares, que é uma coisa que não estava muito clara no código de 1934, né, proteção das matas ciliares. Ainda assim, houve grande degradação ambiental, principalmente na região norte, quando foi implantado o PIN, né, Programa de Integração Nacional, no início dos anos 70, que visava o desenvolvimento da região norte e nordeste do país, né, tanto que foi construída uma rodovia que até hoje não está pronta, que é a Transamazônica, que ligava o Nordeste e a região Norte, né, a Amazônia. Ligava o povo nordestino, né, nas propagandas da época diziam que o Nordeste é um lugar onde os homens não têm terra e o Norte, a Amazônia, é o lugar onde as terras não têm homens, né? Uma coisa bem assim, pró-desenvolvimento, mas com um viés totalmente antropocêntrico, né? Então, a degradação ambiental, né, ela continuou avançada, né, como as leis ambientais no Brasil pegam um pouco, né, como de sempre da história. A degradação causada pelas atividades humanas, ela foi tão grande que foi necessária a criação de uma política nacional do meio ambiente, né, que é a Lei 6.938 de 1981, onde foram criados órgãos com funções distintas, assim, sabe, do meio ambiente, órgãos de fiscalização, órgãos de controle, órgãos o CONAMA, né, foi criado o CISNAMA, né, que é um Sistema Nacional do Meio Ambiente, com um desses órgãos é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que promulgou posteriormente grandes resoluções, né, muita coisa a nível federal, né. Nesse período, né, tinha uma grande preocupação com o desenvolvimento sustentável do planeta, né, porque tinha um nível de desenvolvimento grande logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, o desenvolvimento industrial muito grande na Europa, na Ásia, no Brasil também, e líderes mundiais e especialistas, eles se reuniram e teve uma reunião aqui no Brasil, que é a Rio 92, que visou realmente o desenvolvimento sustentável dos componentes econômico, social e ambiental, né? Foi escrito um plano de medidas para o desenvolvimento sustentável do Brasil e do resto do mundo, que até o momento a gente está, né, caminhando e tentando seguir algumas dessas metas. Uma coisa importante de se dizer aqui, no final dos anos 90, o CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, promulgou a resolução 237, que estabelecia critérios e procedimentos para licenciamento ambiental e determinou as atividades e empreendimentos
que são passíveis de licenciamento e também deu o direcionamento dos tipos de licença existentes para cada uma dessas atividades, né? Porque tem atividades que são muito poluidoras e tem atividades que nem tanto, né? Já nesse século, no século XXI, ainda há muita degradação, né, como todos nós sabemos, a gente acompanha nas notícias, mesmo com a publicação do novo Código Florestal brasileiro, né, em 2012, onde os conceitos de mata ciliar, de área de preservação permanente, de reserva legal já estavam muito bem estabelecidos, né, tem toda uma legislação rigorosa que é muito importante para proteger as matas ciliares e as nascentes e a vegetação em si. Também no Código Florestal, né, foi obrigatório o cadastro ambiental rural. O que é o cadastro ambiental rural? Todos os proprietários rurais, eles têm que cadastrar suas propriedades e os usos, né, do solo. Se tem uma hidrografia na propriedade, um rio, uma nascente, um córrego, e não tem vegetação, esse proprietário rural ele tem que fazer a compensação ambiental, né? Se a vegetação, se a área não tem reserva legal, o proprietário tem que fazer uma recomposição de destinar alguma área ou averbar a reserva legal em uma outra propriedade, né? A degradação ambiental não para, né? Como vocês podem ver aqui, principalmente na região amazônica, vários crimes ambientais estão acontecendo. Essa notícia aqui é de ontem, né? Que teve um aumento significativo no desmatamento da Amazônia. E é importante que a gente saiba disso, que a gente fique alerta em relação a isso e acompanhe, né? Esse histórico, para que a gente possa mais para frente, né, mudar isso de alguma forma. Então, muita degradação, muita ação criminosa, né, que ocorre no nosso país, mas ainda tem gente que faz as coisas certas, e as coisas certas são baseadas na legislação e nos procedimentos que estão nas legislações. Então, para que haja o controle dessa degradação, que ela não seja exacerbada em demasia, é necessário que haja o licenciamento ambiental, né? Então, o que é o licenciamento ambiental? Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, seja ele federal, estadual ou municipal, licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais ou são consideradas potencialmente poluidoras ou são poluidoras de fato, né? Então, isso está na resolução CONAMA 237, que eu mencionei há pouco. As atividades são, né, de extração, tratamento de minerais, então, indústria mineradora, até garimpos simples necessitam de licenciamento, indústria metalúrgica, indústria de papel e celulose, todas essas atividades e empreendimentos aqui listados são passíveis, precisam de licenciamento ambiental, né? Então, para que eles funcionem, eles precisam de uma licença ambiental. Licença ambiental é o ato administrativo, né, pelo qual o órgão ambiental competente, federal, municipal, estadual, estabelece as condições, as restrições e as medidas de controle ambiental, bem como as medidas mitigadoras e compensatórias, né, para que os empreendimentos poluidores ou potencialmente poluidores ou as atividades que utilizem recursos ambientais possam funcionar. E são três tipos de licença que existem, né? Segundo a CONAMA 237. Essas licenças são a licença prévia, né, que ela é concedida no empreendimento visando a viabilidade, o estabelecimento de requisitos básicos e as condicionantes para implantação, para
que que o empreendimento possa ser instalado ali, né? A licença de instalação, ela autoriza a instalação do empreendimento e da atividade, né, de acordo com os programas, tudo já pré-estabelecido no que está, no que for decidido pelo órgão ambiental. E a licença de operação, ela autoriza a operação da atividade. Então, vou dar um exemplo prático para vocês, né? Eu tenho um terreno, um relevo, com um relevo declivoso, e tem uma área que tem necessidade de implantação de um aterro sanitário, porque já todos os aterros ao redor já estão com a sua capacidade, já estão com sua capacidade total, né? Já não conseguem mais receber resíduo de outras localidades, então a cidade precisa. Então, eu tenho um relevo declivoso lá, e eu preciso da minha licença prévia. O que eu vou fazer na licença prévia? Eu vou apresentar, vou fazer um diagnóstico da área, vou verificar se tem a viabilidade de implantação, vou verificar todas as condicionantes ambientais e apresentar umas possíveis medidas compensatórias para aquilo. A licença de instalação é a licença de instalação do aterro. Eu já consigo organizar os taludes, fazer a implantação de uma sede, a construção de outra infraestrutura que vai ser necessária para o aterro, e a licença de operação é a operação do aterro em si, né, com o depósito do resíduo sólido, né? Então, basicamente isso. Para que os empreendimentos ou atividades tenham a licença ambiental, são necessários que sejam realizados estudos ambientais, que são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais, né? Então, depende muito do empreendimento, e também depende da atividade que será desenvolvida, né? Os estudos, eles podem ser do meio físico, do meio biótico, né, e também do meio socioeconômico. Os principais tipos de estudo são o estudo de impacto ambiental e o EIA, né, que é o estudo mais um estudo mais detalhado, multidisciplinar, que envolve uma série de profissionais, e o RIMA, né, que é o relatório de impacto ambiental, que ele é apresentado de forma simplificada, ele pega os dados do EIA e apresenta de forma simplificada. Tem o relatório ambiental prévio, né, que é o RAP, é um estudo um pouco menos complexo, mas ele apresenta também, ele é menos complexo que o EIA, mas também apresenta um diagnóstico físico, socioeconômico e do meio biótico. Tem o relatório ambiental simplificado, né, que é o RAS, que ele é importante para a licença prévia. Tem o estudo ambiental simplificado, que ele é um estudo de viabilidade do empreendimento. Tem o estudo de impacto de vizinhança, esse é mais realizado em áreas urbanas, né, que ele tem como objetivo avaliar o impacto da implantação e a operacionalização das atividades do empreendimento na paisagem, nas atividades do município, da área urbana do município e no meio ambiente no município, né? Tem o estudo de viabilidade ambiental, que é um diagnóstico ambiental com algumas sugestões e alterações caso sejam necessárias. Por exemplo, eu preciso passar preciso construir uma rede elétrica aqui na minha propriedade, mas na área que eu preciso tem uma nascente, né? E aí, como que eu vou viabilizar o meu estudo sendo que é a nascente? Não, então, o que a gente pode fazer de alternativa, né? Para não degradar essa nascente. É para isso que o estudo de viabilidade ambiental serve. Também o diagnóstico ambiental, que é um estudo bem simplificado, que pode ser realizado com um encaminhamento, a apresentação de uma lista florística simples, né?
Tem o plano de manejo, que também é um estudo multidisciplinar, que vai determinar normas, restrições, atividades permitidas e o manejo dos recursos naturais, principalmente em unidades de conservação. Sejam elas particulares, né, RPPNs, que é Reserva do Patrimônio Natural, Reserva do Particular, Reserva do Patrimônio Particular Natural, RESEX, né, que são reservas extrativistas, e também o plano de recuperação de áreas degradadas, que são as ações para recuperar a área que foi degradada por um empreendimento ou a área que vai ser implantado um projeto de restauração florestal ou alguma coisa do tipo como medida compensatória para determinado empreendimento, né? Todos esses estudos ambientais para o licenciamento de atividades humanas, sejam elas mais simples, sejam elas mais elaboradas, necessitam de estudos do meio biótico, né? Nem todas precisam de todos esses estudos que eu vou listar a seguir, porém, os estudos do meio biótico são o estudo de fauna terrestre, que vai fazer o levantamento dos principais grupos, né, de fauna terrestre, que são de vertebrados, né, mastofauna, herpetofauna, que são répteis e anfíbios e avifauna. O estudo de biota aquática, né, que é necessário para áreas que têm hidrografias, reservatórios, rios, lagos, né, que vai fazer o levantamento da fauna, né, da fauna aquática, como da comunidade plantônica e fitoplantônica para poder verificar a qualidade de água, né? Temos também o estudo de fauna cavernícola, né? O fauna cavernícola engloba vertebrados e invertebrados, e, por fim, os estudos de flora, né? Os estudos de flora são os estudos que vão envolver a vegetação em vários aspectos, tá? Para realizar estudos de fauna, é necessário que o profissional que queira entrar nessa área, ele tenha noções básicas de morfologia vegetal. Isso é, saber o que é uma folha simples, o que é uma folha composta, né, ter noções de dendrologia básica, o que é uma folha alterna, como vocês podem ver aqui, ó, folha alterna, que uma folha inserida alterna a outra, folhas opostas, folhas verticiladas, onde 3 ou mais folhas são inseridas no verticilo, ter alguns macetes que se pega com um tempo, né, como, por exemplo, observação de glândulas, né, aqui vocês podem ver aqui nesse jatobá pontuações translúcidas na lâmina, ou então aqui, ó, no pau-viola, glândulas na base da lâmina. São coisas básicas que a gente pega com um tempo, tá? Estudando. Ulisses, Sim? tem uma perguntinha aqui do Ricardo. Ele perguntou se nunca incluem fungos e micro-organismos nas exigências da lei. Não, não. Infelizmente é uma deficiência, né? Até mesmo para a fauna terrestre, eu acho que deveria ter estudos de invertebrados, que é uma coisa muito importante, né, Carlão? Coisa super importante. Muitas espécies de invertebrados endêmicos, ameaçados de extinção, que acabam sendo desconsiderados, né? Mas os fungos e micro-organismos não são incluídos no licenciamento, a não ser que seja um estudo de biota aquática, né? Mas eles são utilizados para ver qualidade de água, no geral, tá bom? Continuando, então, gente, morfologia vegetal. Não precisa ser um morfologista, taxonomista, basta você ser observador, né? Começa observando, para aprender, tá? Começa observando as plantas de casa, as plantas do seu quintal. Quando acabar a quarentena e tiver menos casos, né, de Covid,
Observar as plantas do condomínio, observar as plantas do bairro, começar a notar as diferenças e as semelhanças entre elas é muito importante. Porque eu comecei no licenciamento ambiental, eu sabia muito pouco de árvores, né? Pouquíssimo sobre árvores. E aí, o que acontece? Quando você não entende muito sobre uma coisa, o que você faz, né? Falando de botânica, você coleta tudo. Então, quando eu ia para campo, eu voltava com uma prensa de campo enorme, com vários espécimes, vários da mesma espécie, né? Para depois eu ir para o laboratório fazer a morfotipagem, que é você juntar os morfotipos, né? Tudo que tem folha composta, eu vou juntar num bolinho. Tudo que tem folha simples, vou juntar no outro bolinho. Pegando esse bolinho de folha simples, eu vou separar os que têm folha alterna e os que têm folha oposta, e os que têm folha verticilada. Né? E assim sucessivamente. Os que são parecidos, eu vou deixar tudo junto, para depois, na hora que eu for correr uma chave de identificação, eu conseguir determinar uma espécie ali, né? Vários indivíduos da mesma espécie, ou então eu separo eles, né? Também é necessário ter pouco conhecimento sobre taxonomia e nomenclatura, né? Por quê? Porque tem espécies que são muito parecidas, do mesmo gênero, mas uma espécie é protegida por lei e a outra não é. E isso implica né, nas medidas compensatórias, ou até mesmo na viabilização do empreendimento. Né? Por exemplo, pequizeiro, né? Ou piquizeiro. É uma espécie que ela é protegida em Minas Gerais, né? É a árvore símbolo do estado de Goiás, e no estado de Goiás, ou do Goiás, tem mais de uma espécie do gênero carioca, né? A espécie que é protegida, que é símbolo do estado, é o carioca brasiliense, mas tem outras espécies. E aí, como que eu faço para saber? Né? Então, tem que ter uma noçãozinha básica de morfologia, para separar essas duas espécies, e de nomenclatura, para dar o nome certo na listagem. Né? Então, é isso. Alguma dúvida até o momento? Então, prosseguindo. Os estudos de flora são basicamente a função principal do estudo de flora é a descrição da vegetação, né? Então você precisa fazer um levantamento florístico, fazer análise da fitofisionomia e do estágio sucessional. Tudo isso implica na legislação e nas medidas de compensação ambiental, né? O quanto você pode cortar de vegetação, o quanto você precisa compensar mediante essa supressão de vegetação, tá? Supressão de vegetação é corte de vegetação. Então, para isso, tem algumas metodologias, né, para você coletar esses dados. As metodologias mais comuns são a metodologia por caminhamento e por amostragem em parcelas. A metodologia por caminhamento consiste na descrição da vegetação da área amostrada, né? Você descrever a vegetação como um todo, se é uma floresta, se é um campo, fazer a listagem das espécies encontradas, isso todas as espécies, e a organização desses dados amostrados, que são apresentados geralmente na forma de tabelas ou quadros. Né? E a amostragem por parcelas amostrais. Por parcelas amostrais depende muito do ambiente que você quer amostrar e o que você quer amostrar. Né? Dá para fazer parcelas 10 por 10 de 100 metros quadrados, como na imagem aqui à esquerda, no mapinha, né, que é a imagem na direita superior, uma parcela de 100 metros quadrados. Parcelas de 10 por 20, né, 200 metros quadrados. Parcelas de 20 por 50, de 1.000 metros quadrados, que essas são as mais comuns, né, utilizados nos levantamentos. Também parcelas pequenas para mostrar vegetação arbustiva, vegetação herbácea, né, parcelas de 2 por 2, de 1 por 1 e assim por diante, tá? Vegetações campestres têm metodologia específica, né? Campestre e de subbosque também. Tá legal? Ulisses, apareceu mais uma perguntinha aqui sobre o que você está falando. O Marcos perguntou como acontece no reflorestamento nativo. Há alguma exceção para espécies exóticas? Não entendi a pergunta, desculpa.
Ele perguntou a respeito de como acontece o processo de reflorestamento nativo. Eu não sei se é exatamente o que ele queria como resposta, mas é na parte nativa, não sei se, enfim, e se há alguma exceção para espécies que sejam exóticas. Tá legal, eu vou chegar lá, tá? Ok. Eu vou falar um pouquinho disso no final mais pro final da apresentação, mas vou chegar lá. Calma aí, Marcos. Então vamos lá. Continuando, né? Falei sobre as metodologias, agora sobre os dados em si que precisam ser coletados, né? Então, primeiro, levantamento florístico. Levantamento de todas as espécies de plantas, de todos os hábitos existentes na vegetação amostrada. Isso é, levantamento das árvores, né, dos arbustos, das trepadeiras, das epífitas, das ervas, de todas as sinúzias da floresta, tudo que você conseguir olhar, identificar, né, como uma vegetação é importante para você tem que levantar esse dado, né, para poder descrever a vegetação como um todo. No levantamento florístico, são necessários que você coloque essas seguintes informações, né? A família, o nome científico, o nome popular, a origem, para saber se é nativa, exótica ou invasora, a classe de frequência, né? Se a espécie é abundante no local, comum, ocasional ou rara. Saber se a espécie é ameaçada de extinção, né, conforme as listas que tem na legislação, as listas de espécies ameaçadas de extinção, lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, que é a portaria MMA 443 de 2014, do Ministério do Meio Ambiente, e no estado de São Paulo, a resolução 57 de 2016, tá? Também níveis de endemismo, saber se a espécie é endêmica, se só ocorre naquela localidade, a classe sucessional da espécie, se ela é uma espécie pioneira ou não pioneira, se é uma espécie de importância econômica, medicinal, científica, alimentícia, ornamental, se é uma espécie que tem algum grau de proteção, né, como eu falei do pequiseiro há pouco, espécies bioindicadoras e também os fragmentos onde essas espécies são encontradas, né. Para exemplificar aqui, tem um estudinho de caso aqui de levantamento florístico em floresta umbrofilamista, né? Para quem não sabe, floresta umbrofilamista, ela é caracterizada por apresentar araucária angustifolia, né? O pinheiro do Paraná, uma espécie muito bonita, robusta, de grande importância econômica e ornamental, né? E a apresentação dos dados vem assim, geralmente num quadro, apresenta-se, né, nos relatórios num quadro, onde família em primeiro, né, depois nome científico, nome popular, a origem, a classe de frequência no fragmento que você está estudando, o status de conservação, se ela é endêmica ou não, né? Floresta umbrofilamista ocorre na região sul do Brasil, na região da Serra da Mantiqueira, aqui na região sudeste do país, né? Nos estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, então essa espécie não é endêmica. A classe sucessional, NP não pioneiro, isso daqui, essas siglas aqui são siglas que eu coloco geralmente uma legenda, desculpa não ter colocado aqui, né? Status de conservação em perigo de extinção, tá? Segundo a IUCN. Potenciais usos, ela é uma espécie utilizada como alimento, né? Porque consome-se a semente da araucária, né? Uma gimnosperma, consome-se a semente dela, o pinhão, muito gostoso, né? Que também ela é uma espécie ornamental, né, de uso ornamental, tanto que facilmente encontrada aqui na cidade de São Paulo, em lugares onde ela não é nativa, né, não é oriunda. E nesse estudo ela foi encontrada nesses fragmentos, tá certo? Vamos lá. Um outro dado importante para levantar para os estudos de flora, é a fitofisionomia. O que é a fitofisionomia? É o aspecto da comunidade vegetal de um lugar, isso a formação vegetal, como a vegetação, como é a fisionomia da vegetação, como ela se apresenta na paisagem, né? Então, eu peguei aqui um exemplo de floresta ombrófila densa, né? Floresta ombrófila densa é aquela vegetação carinha de Mata Atlântica, né? Aquela quando a gente desce a serra para ir para o litoral, a gente vê aquela Mata Atlântica bonita, né? Cada
floresta ombrófila densa tem uma tipologia, né, de acordo com o gradiente altitudinal, né? Então, em áreas mais baixas, você consegue ver uma formação florestal muito grande, robusta, com árvores chegando até 30 metros, né, o dossel de 20 metros, e em maiores elevações você encontra essa mesma cara, uma floresta perennifolia, né, sempre verde, com uma estrutura um pouco mais baixa, mas ainda com uma comunidade de vegetação muito semelhante, né. Aqui, nessa imagem, é a floresta ombrófila densa de terras baixas, né, aluvial também, porque é uma mata ciliar, no município de São Sebastião, e aqui em Santana do Parnaíba, também a 800 metros, né? Aqui é 20 metros o nível do mar e aqui a 700 metros, desculpa, perto da calha do Tietê. Vou falar apenas sobre os dois biomas ocorrentes no estado de São Paulo, tá? Que são Mata Atlântica e Cerrado. Fitofisionomia do Cerrado também é uma coisa impressionante, porque tem várias, né? Tem desde formações campestres, né? Como vocês podem ver aqui, um campo limpo, formações savânicas, que tem essa cara, assim, com arbustos e arvoretas tortuosos, podem ser mais esparsos ou mais densos, né? A carinha de savana. E tem uma formação florestal, que é o cerradão, como vocês podem ver aqui na imagem da esquerda, né? Então, é muito importante reconhecer a cara da vegetação, a fisionomia da vegetação e como ela se apresenta. Não estou falando de diversidade de vegetação, de espécies nem nada, só como a vegetação se apresenta, né? Um outro dado importante é o estágio sucessional da vegetação, né? Estágios sucessionais são os processos de sucessão ecológica que são naturais ou não que ocorrem numa determinada vegetação, tá? Então, a vegetação foi degradada. Quanto tempo ela vai demorar para tornar-se uma floresta? E qual que é o estágio que ela está nesse determinado momento, desse determinado tempo, né? Então, vou analisar uma vegetação que foi suprimida há 10 anos atrás. Como que ela se apresenta? Então, é isso que é analisado no estágio sucessional, né? Os principais fatores são a fisionomia da vegetação, os parâmetros estruturais de vegetação e a complexidade da comunidade, né? Aqui eu já estou falando já de biodiversidade, tá bom? Vou falar sobre Mata Atlântica e Cerrado, né? Como eu disse a princípio. Então, para a Mata Atlântica, né? Formações florestais da Mata Atlântica, nem a Mata Atlântica não tem apenas formações florestais, né? Tem formações campestres, formações savânicas, né? Então é importante a gente saber disso, tá? Então a formação florestal, uma formação florestal de Mata Atlântica em estágio pioneiro, ela se apresenta dessa forma assim, né? Quiçaça, um mato, cara de terreno abandonado, né? Ou com uma dominância alta. Então, uma vegetação campestre ou meio savânica, com muitos arbustos, né? Tem um extrato arbustivo muito evidente, né? As espécies arbóreas não estão tão desenvolvidas, ou podem estar um pouquinho mais, pode ser mais aberto ou fechado, baixíssima diversidade, geralmente com dominância de uma espécie, como você pode ver aqui, ó, essa espécie aqui, ó, ela é muito frequente, ocorre aqui, toda, ela é muito frequente, essa espécie, né? Espécies pioneiras, né? Com alta dominância e comunidade de epífitas baixíssima. Se existia samambaia, briófita, líquen, né? Alguma coisa desse tipo. Nessa imagem aqui, é uma formação florestal em estágio pioneiro de um subbosque de eucalipto, né? Como vocês podem ver aqui, uma grande fazenda de eucalipto. Aqui tinha eucalipto igual tem aqui no fundo, foi totalmente suprimido e o subbosque está regenerando, mas ainda está em estágio pioneiro de regeneração. Nessa imagem, tem uma formação já que parece uma matinha, uma capoeirinha, um mato abandonado ali, com dominância de uma espécie, que é essa daqui, ó, o maricá, Mimosa bimucronata. Então, é uma espécie pioneira, totalmente pioneira, pode alcançar
pode se tornar uma árvore, né, muito difícil, e tem uma dominância altíssima nesse tipo de vegetação. Por mais que ela pareça, assim, ainda com uma carinha de floresta, ela é considerada pioneira por conta da diversidade, né, baixíssima. Florestas em estágio inicial, né? A fitofisionomia da floresta ombrófila densa, né, em estágio inicial, como vocês podem ver aqui. Aqui é a cara da vegetação, como ela está nessa imagem, e aqui é o interior da floresta, desse fragmento de vegetação, né? Então, como vocês podem ver aqui, o senhor aqui ao lado tem mais ou menos 1,70 m, essa vegetação tem uns 8 metros de altura, 10 metros no máximo, né, no máximo. Tem a formação, ela pode ser ou savânica ou florestal, mais aberta ou fechada. Já o diâmetro das árvores, como vocês podem ver aqui, ó, árvores com diâmetro bem fino, né? São árvores também, em sua grande maioria, pioneiras, né? São aquelas árvores que primeiro colonizam, aquelas espécies que primeiro colonizam a vegetação, que não precisam de condições de luminosidade, de umidade, de sombreamento tão rigorosas, né? Elas, pelo contrário, elas são heliófitas, elas precisam de sol para se desenvolvem a pleno sol, com condições de vento, né? Então elas colonizam a primeira área, né? Aqui já tem uma comunidade epifítica composta por samambaias, pequenas bromélias, às vezes orquídeas, né, as chuvas de ouro. Pode ter ou não trepadeiras, né? Geralmente na borda tem trepadeiras. Essas trepadeiras podem ser ou não lenhosas. E também tem uma diversidade relativamente baixa, com dominância de algumas espécies, tá? Geralmente todas pioneiras, né? Pode ter espécies não pioneiras, mas ainda jovens, muito jovens. Tá legal? Florestas em estágio médio, né? Aqui temos a floresta ombrofiladense em estágio médio, que já é uma formação totalmente florestal, com uma maior diversidade de vegetação. Os diâmetros das árvores, eles são diferentes, como vocês podem ver aqui, ó, uma árvore bem grossa, aqui já uma árvore mais fina, aqui uma arvoretinha fininha. O subbosque já tem uma comunidade muito mais biodiversa, né, com várias ervas, arbustos, né, samambaias terrícolas aqui, como vocês podem ver. A comunidade epifítica também é muito mais diversa, aqui, ó, tem bromélias, né, podem ter ou não trepadeiras. Essas trepadeiras, se tiver trepadeiras, elas são geralmente lenhosas, né? O extrato da vegetação é bem mais alto, né? Com uma diversidade bem mais alta, e com espécies uma comunidade composta por espécies pioneiras, né? E não pioneiras, né? E temos também florestas em estágio avançado, né? Que já é uma floresta estável, com uma vegetação muito robusta, basicamente composta por espécies não pioneiras, né? Como vocês podem ver aqui, ó, essa árvore gigantesca aqui é uma sapotácea, uma Poulteria, né, do gênero Poulteria. Essa haste vermelha tem 2,5 metros de altura. Isso daqui é só a sapopemba da árvore, né? É só a raiz tabular da árvore. Então, para vocês verem o tamanho dessa árvore, né? A comunidade epifítica é super diversa, super complexa, como vocês podem ver aqui, ó, samambaias, bromélias, orquídeas de várias espécies, muito biodiversa, né? Tem trepadeiras lenhosas aqui, ó, como vocês podem ver aqui também se apresentando. As árvores com diâmetros variados, mas geralmente árvores muito robustas. Facilmente são encontradas árvores emergentes, né? De espécies não pioneiras emergentes, né, a nível de conhecimento. Árvores emergentes são aquelas árvores que extrapolam o dossel da floresta, né, o teto da floresta, elas ultrapassam o dossel, né. Então, é uma comunidade já desenvolvida e muito complexa, com grande biodiversidade. E também fitofisionomias
campestres, né, não florestais da Mata Atlântica, como vocês podem ver aqui, um campo de altitude, em estágio médio. Por que em estágio médio? Ele já teve um grau de degradação, porque eu conheci o histórico da área, né? Foi uma plantação de eucalipto, e tem um histórico de degradação já, mas as espécies campestres predominam, né? Ainda tem uma braquiária, tem que é uma espécie exótica, né? Tem capim-gordura, algumas outras espécies exóticas, né? Ruderais e entre outros. Tá legal? Falando um pouquinho sobre estágios sucessionais de cerrado, né? É uma coisa bastante complexa, você tem que analisar muito bem a comunidade, né? Que compõe essa vegetação. Como vocês podem ver aqui, nesse lado, um campo em estágio pioneiro, com isso daqui é um pasto, né? Um pasto verdinho aqui, composto por braquiária, e poucas espécies, né, nativas saindo aqui na vegetação, né? Agora, nesse lado, no lado direito aqui, um campo sujo, né, que é uma vegetação campestre com vários arbustos em estágio avançado de regeneração, inclusive com várias ruélias aqui, essas flores azuis aqui, ó, coisa mais linda. Isso daqui é um campo na região de Sorocaba e aqui na região de Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, né? Então, só para vocês verem, olha a cor da vegetação, como é diferente, né? Capim nativo e aqui o capim exótico, né? Isso aqui também é capim exótico. Então, pouquíssimas ou nenhuma espécie exótica invasora, e aqui já composto basicamente por espécies exóticas invasoras, né? Já em fitofisionomias savânicas, aqui um cerrado senso estrito, né? O sentido restrito em estágio inicial. Por que em estágio inicial? Porque a comunidade não está muito bem desenvolvida, tem várias espécies de cerrado, exclusivas de cerrado, espécies pioneiras e não pioneiras, mas o componente herbáceo composto basicamente por espécies exóticas invasoras. E aqui um cerrado senso estrito em estágio avançado, até com palmeiras, né? Uma comunidade bastante complexa do cerrado, também na Chapada dos Veadeiros, aqui no município de São Simão, em São Paulo. Já aqui, uma fisionomia florestal de cerrado, né? Um cerradão. Podem ver que é uma floresta mesmo, com subbosque, dossel, toda uma estrutura florestal em estágio médio, né? Era um fragmento relativamente pequeno, tinha ainda invasão aqui, ó, de braquiária, como vocês podem ver, espécie exótica invasora, algumas espécies exóticas ocorrendo ainda no subbosque, mas o componente arbóreo muito bem estruturado, com espécies não pioneiras, né? Pioneiras e não pioneiras. Tá legal? Tudo certo até aqui, gente? Então, não apenas reconhecer a vegetação em si, é importante você ter a noção de alguns parâmetros fitossociológicos, né? Eu tenho um fragmento de vegetação, por exemplo, eu tenho um fragmento de vegetação aqui e está difícil de reconhecer ele, porque tem muita espécie pioneira, tem muita vegetação exótica. Então, faça um estudo fitossociológico para determinar o estágio sucessional dessa vegetação, né? Com algumas variáveis. Matemática chatinho, gente. Mas é muito importante porque esse tipo de estudo, ele te dá dados numéricos, né? E os números são muito importantes, né? Principalmente se for uma área que tem alguma ação judicial, sabe? Um profissional está testando que é estágio inicial, outro profissional está testando que é estágio médio, e isso implica na compensação ambiental, na viabilização de empreendimentos. Então, tudo isso é burocracia, é uma coisa assim, mas é necessário saber para determinar, sabe? Então, por exemplo, essas variáveis aqui, o N é o número de indivíduos total amostrados, dominância absoluta é o número de indivíduos por área, geralmente por hectare, a densidade relativa é a porcentagem de indivíduos pertencentes a uma espécie na área como um todo, né?
isso daí em porcentagem. Tem a frequência absoluta, que é a proporção do número de indivíduos de determinada espécie em relação a todas as outras, ao número de todas as outras espécies amostradas. A frequência relativa, que mostra as espécies que são mais frequentes, né? Pega esse dado aqui da frequência absoluta e calcula ele em relação a todas as outras espécies, né? Tem a dominância absoluta, que é basicamente a área basal, a área de cobertura de determinada espécie por área. A dominância relativa, que é a cobertura total da vegetação amostrada, da espécie na vegetação amostrada. Os índices de cobertura, os índices de valor de importância, né, que quanto que a espécie representa naquela comunidade amostrada, e os índices de diversidade, né, que para você mostrar se a comunidade ela é heterogênea ou não, se tem dominância de uma espécie ou não, né? O índice de diversidade de Shannon e o de ecoabilidade de Pielot, que são os mais utilizados, né? Além desses estudos, né, para você obter os resultados, né, do estudo de vegetação, é necessário você fazer a avaliação dos impactos ambientais que determinada atividade ou implantação do empreendimento vai causar na vegetação, né? Os principais impactos ambientais são a perda de vegetação, né, que você precisa tirar a vegetação para implantar um empreendimento, né? Isso daqui é um empreendimento muito grande, muito famoso, né? Que é a ampliação da rodovia dos Tamoios, quando vai para o litoral norte, principalmente, né? Pela Tamoios ali, que entra por Caraguatatuba. É possível ver esse grande empreendimento em operação, né? Vocês podem ver aqui imagens de satélite de 2013, quando não tinha nem plano, e em 2019, uma imagem recente já, que teve toda essa perda de vegetação aqui. Uma grande área de vegetação perdida, né? Mudou totalmente a paisagem da rodovia dos Tamoios, isso, né? Então, perda de cobertura de vegetação implica em perda de biodiversidade, né? Biodiversidade, isso é plantas, né? Animais, fungos, micro-organismos, são vários, a biodiversidade como um todo, né? Um exemplo aqui, tem um grande fragmento de vegetação e eu passo uma rodovia no meio dele, né? A comunidade que vive no interior do fragmento não é a mesma comunidade que vive na borda do fragmento, é uma comunidade muito mais sensível, né? De plantas e animais e todos os outros seres. Então, quando eu fragmento essa vegetação, eu gero um efeito de borda muito grande, né? E algumas espécies passam a não ocorrer mais. Então, eu tenho perda de biodiversidade significativa, né? Tenho também perda de qualidade ambiental, né? Tenho perda genética de biodiversidade, né? E tem uma alteração significativa na paisagem. Como vocês podem ver aqui, ó, esse fragmentozinho aqui esses fragmentos de vegetação aqui no município de Lençóis Paulista, tem aqui, ó, a vegetação circundando apenas as hidrografias, né? São as APPs, né? São propriedades rurais, cultura aqui é de cana, aqui parece uma floresta, e né? Uma floresta, mas olha a textura da imagem, é totalmente homogênea, plantio de eucalipto ou de seringueira, né? Muito comum no interior do estado. E vocês podem ver que aqui tem a vegetação está restrita apenas às hidrografias, às APPs, né, ou reserva legal, como deve ocorrer aqui, nesse fragmento, né, ou tem um pequeno fragmento aqui de vegetação. Então, isso causa uma perda de biodiversidade imensa, né? Você não vai encontrar uma anta aqui, né? Não vai encontrar uma onça aqui, muito raramente, né? Como que a onça vai se deslocar por todo esse canavial até chegar aqui no outro fragmento? É muito complicado, né? Então, causa a perda de biodiversidade, fragmentação e alteração da paisagem. Então,
tem algumas medidas, né, que podem ser tomadas para mitigar esses impactos ambientais, né? A biodiversidade vai ser totalmente afetada, as comunidades todas, mas ainda assim pode ser feito alguma coisa, né? Por exemplo, a remoção e estocagem da serrapilheira, né? Para quem não sabe, serrapilheira é aquela camada de matéria orgânica decomposta que fica no solo, né, da floresta, e o topsoil, que é essa camada de solo aqui, também chamada de horizonte A. Essa camada de solo ela é muito rica em matéria orgânica, né, em sais minerais, em nutrientes para as plantas, então é muito importante, né? Em empreendimentos de mineração, de aterro sanitário, é uma medida necessária para que se possa, posteriormente, você revegetar a área, né? Uma outra medida mitigatória é o corte direcionado de vegetação, né? Você fazer o corte da vegetação direcionando ela para que cause o menor impacto possível na vegetação. Não sei se alguém já viu um corte de vegetação florestal, né? Passa a motosserra assim, e madeira, e detona, tudo que está embaixo é destruído, sumariamente destruído. Então, quando você faz o corte direcionado de vegetação, seja floresta nativa ou florestas comerciais, como é o exemplo dessa ilustração aqui, você preserva um pouco da biodiversidade do subbosque, né? Então, há uma degradação? Há. Porém, essa degradação, ela é um pouco menor, né? E também, preferencialmente, fazer esse corte de vegetação fora do período reprodutivo da fauna, né? Pode ser feito assim, puxando por uma corda, ou então fazendo um corte, profundo no tronco, para que a árvore possa pender para o lado que for derrubada. Tá legal? O resgate de germoplasma e de epífitas, né? Germoplasma são os frutos, as sementes, as plântulas, as mudas pequenas, que são encontradas, os arbustos, né? Samambaias, terrestres ou ervas, em geral, que podem ser resgatados, né? Para manter a biodiversidade, para poder ser transplantada para um outro lugar ou mantida num viveiro e posteriormente reintroduzida no projeto no projeto de restauração, né? Resgate de epífitas, muito importante. Geralmente não é solicitado nos laudos, né, nos pareceres e nas licenças, não é solicitado resgate de epífitas e plântulas, que é uma coisa muito necessária, né? E também o corte e retirada seletiva de espécies exóticas invasoras. Principalmente, né, quando você está fazendo um plantio de restauração, vai vir a comunidade, né, exótica invasora que compete, que tem muito mais as condições muito mais favoráveis, né, e se proliferam muito melhor do que as espécies nativas, muitas vezes, e é necessário fazer o controle dessa vegetação. Como vocês podem ver aqui, Brillanthais e Alamium colonizando totalmente uma borda de vegetação, né. Corte de pinos, que é uma espécie muito agressiva, né, principalmente, é uma espécie muito agressiva, né. Vocês podem, né, quem tiver a oportunidade de ir na Tamoios, né, eu sei porque eu conheço bastante ali a área, vai lá na Tamoios e observa a vegetação, né, onde teve o corte de vegetação, as espécies que estão crescendo lá, fortemente vigorosas, os pinos, né, Pinus Elliott. Então, são medidas mitigadoras que podem ser tomadas e, na minha opinião, devem ser tomadas, né? Sempre quando tem um impacto na vegetação. E as medidas compensatórias, né? Que a mais comum, né, é o plantio de vegetação em áreas degradadas, né? Você fazer a inserção de uma vegetação
numa área que foi degradada, plantio de mudas. Tem legislação para isso, né? A resolução SMA 07, de 2017, que é a legislação que dá as diretrizes para fazer os cálculos de compensação ambiental baseados no tipo de vegetação, no estágio sucessional, por isso que é importante ter noção do estágio sucessional, e quanto vai ser necessário, né? A resolução 32 SMA de 32 de 2014, que dá as orientações e diretrizes e os critérios para o plantio, né? Dá também uns parâmetros esperados para que o plantio possa ser, como que eu posso dizer? Que o plantio possa ser efetivado, né, pelo órgão ambiental, alcançou aqueles parâmetros, o plantio está ok, né? Não é simplesmente plantar, né, introduzir uma série de espécies e abandonar, né? E tem a portaria CBRN 01 de 2015, que dá o protocolo de monitoramento. Quando tem o plantio, né, quando há necessidade de fazer um plantio, geralmente tem um TCRA. TCRA é o termo de compromisso de recuperação ambiental, né? Quando tudo é feito nos conformes da lei, apresentam os laudos, com os pareceres, tudo certinho, que demora um tempo, mas é o certo a se fazer, e que sai o TCRA, né? Que é um documento com o que tem que fazer e os parâmetros que precisam ser atingidos. Então, você vai fazer o plantio de vegetação e aí você tem que alcançar esses parâmetros, tá legal? E o monitoramento, para ver se o plantio atingiu esses parâmetros, estão descritos a metodologia está descrita na portaria CBRN 01 de 2015, né? O tipo de plantio mais comum, né? A metodologia aqui também, por experiência própria, dá mais certo, é o plantio em linhas de espécies pioneiras ou não pioneiras, ou então espécies de preenchimento, que são as pioneiras, e espécies de diversidade, que são as espécies não pioneiras, né? Então, fácil o plantio das espécies pioneiras, né, e as não pioneiras nas linhas de plantio, e o que se espera é que aconteça da seguinte forma: elas são plantadas no mesmo período, as espécies pioneiras ou de preenchimento, elas vão se desenvolver mais rápido, né, porque elas se desenvolvem muito bem a pleno sol, não são tão sensíveis em relação à umidade, a vento, a quantidade de luz que a espécie precisa para se desenvolver. Elas vão se desenvolver primeiro e vão proporcionar as condições adequadas para que as espécies não pioneiras se desenvolvam, entendeu? Então, vou mostrar para vocês alguns estudos de caso aqui, né? Então, aqui um plantio de vegetação, né? Isso daqui durante a ação de manutenção e acompanhamento, né? Porque não é só fazer o plantio e abandonar, igual eu disse. É necessário fazer o plantio. Não, antes de tudo, é necessário você analisar a área, fazer o controle da vegetação, né, exótica, invasora, se tiver, fazer o controle das formigas, e aí você prepara o solo para fazer o plantio, né? Faz uma calagem, né, para corrigir o pH do solo, você marca onde você vai plantar, faz as coroas, depois as covas, onde as mudas serão plantadas, uma adubação de cobertura, e aí você planta as mudas e irriga no final, por favor. E aí depois você faz o acompanhamento dessa vegetação, né? Se a vegetação, como que a vegetação está se desenvolvendo. Então, plantio aqui com um curto espaço de tempo, mas vocês podem ver que já houve um desenvolvimento da vegetação, né? Aqui, esse algodoeiro aqui, né? Ele cresceu, está mais vigoroso, folhas jovens, né? Essa arvoreta aqui não tinha, né? Então, sinal de que o plantio está indo bem. Obrigado. Agora, nesse caso aqui, um plantio já com 1 ano e meio de diferença entre eles, né? Aqui, logo na implantação, né, do plantio, vocês podem ver os tutores, poucas mudas é possível ver, e aqui já 1 ano e meio depois,
com umas medidas, uma manutenção muito bem feita, com adubação de manutenção, né, com irrigação nos períodos de estiagem, né. Podem ver aqui, ó, que essa árvore é essa árvore, né. Essa daqui é um jacarandá paulista. Ele está quase se perdendo aqui no meio da vegetação. E aqui sou eu de escala na vegetação, né. Então, isso com 1 ano e meio, quase já atingindo os parâmetros que estão estipulados na legislação, né. Então, o monitoramento se faz da seguinte forma, né, se faz parcelas, né, na vegetação a ser amostrada, e aí você faz o levantamento da vegetação e vê a quantidade de regenerantes e a diversidade que foi incluída e o desenvolvimento da cobertura vegetal que foi implantada ali, né. Então, essas são ilustrações da própria portaria, né. Para cada tipo de vegetação no estado tem alguns parâmetros que precisam ser atingidos, né, e que você tem que amostrar, né. Então, para florestas ombrófilas e estacionais, é necessário ver a cobertura do solo com a vegetação nativa, a densidade de indivíduos nativos regenerantes e o número de espécies regenerantes. Necessário conhecer a comunidade. Então, aqui, ó, é uma parcela de 100 metros quadrados, né, 25 por 4. Aqui, né, a gente fez uma trena e tudo que estava dentro dessa haste de 2 metros fez o vai e volta, né, em volta da trena, e amostrou tudo que estava dentro dessa vegetação, né. Então, precisa ver a cobertura da vegetação nativa, né, se ela se cobriu totalmente a área, ou pelo menos parcial. O número de regenerantes aqui, né, então a gente conta quantos regenerantes, 1, 2, 3, 4, 5, 13, né, e aqui a comunidade, o número de espécies que regeneraram ali naquela vegetação, né. Então, não é só plantar, né, você tem que acompanhar e monitorar os plantios. Gente, basicamente isso, né, vocês veem que a botânica não é só identificar planta e conhecer, você tem que conhecer as comunidades, como elas interagem entre si, como que a biodiversidade interage como um todo, né. E, bom, gente, é isso, né, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, desculpa qualquer coisa, e fico honrado com a oportunidade aqui de falar um pouquinho para vocês, né, sobre a botânica com ferramenta no licenciamento ambiental. Muito obrigado. Ulisses, muito obrigado mesmo pela palestra, foi muito instrutiva, principalmente para a gente que está na graduação e está de olho em oportunidades, coisas diferentes, e assim, foi ótimo mesmo, uma oportunidade única poder aprender com quem está dentro da área. Então, eu queria abrir para o pessoal fazer perguntas. Tem uma última perguntinha no chat que eu acabei não falando para você, porque eu não queria te interromper, mas se você puder dar uma lida. Enquanto isso, eu vou passar o link para o pessoal responder o formulário. Então, fiquem atentos aqui no chat, eu vou passar direitinho para vocês. Enquanto isso, podem fazer perguntas e tudo mais. E, Ulisses, obrigado. Obrigado vocês, gente. Vocês são muito legais. Deixa eu ver aqui. Marcos, foi tudo certo? Você respondi a sua pergunta sobre o reflorestamento, né? De espécies nativas, né? Não sei se vou fazer uma complementação aqui. Como acontece no reflorestamento nativo, alguma exceção para espécies exóticas. Assim, reflorestamento para cumprir um TCRA, né, um termo de compromisso ambiental, um termo de compromisso de recuperação ambiental, não pode ter espécie exótica. Se tem espécie exótica, essas espécies têm que ser removidas, né, que é muito comum introduzir espécies exóticas, principalmente, tem uma lista delas, né, Leucena, Leucocéfala é uma delas,
Tem uma espécie de córdia africana que também é muito introduzida, que é uma espécie africana, né? Parece muito com a Alchornia triplinervia, tapia mirim, né? Que é uma espécie nativa. Tem jacaranda paulista, que também é muito introduzido, né? Não é uma espécie do Brasil, mas é muito utilizada em arborização urbana, em paisagismo. Então, não pode ter espécies exóticas em plantios para reflorestamento de compensação ambiental. Tá legal? Uma outra pergunta aqui do Vitor. É legal cortar pinos e outras espécies exóticas invasoras? Não, mas depende da legislação, é necessário que haja a compensação ambiental dessas espécies que você está cortando. Tá legal? Tem que se fazer é necessário fazer um levantamento de vegetação, né? Pelo menos cadastrar essas árvores, nem que sejam como árvores isoladas, e aí você fazer a devida compensação, né? Deixa eu ver aqui o formulário, né? Mais alguma outra pergunta, gente? Pessoal, fiquem à vontade para abrir o microfone e mandar no chat. Acho que o Tomé vai mandar uma aí. Vou esperar ele falar. Pode mandar aí. Fala, Ulisses, tudo bem? Tudo bom, Tomé? Como vai? Tranquilo. Cara, te fazer uma pergunta até um pouquinho capciosa. Isso daí eu sei que vai bastante da integridade da ética, né, do profissional, mas você tem mais ou menos uma noção aí quantos empreendimentos estão subindo sem esse devido levantamento, sem essa devida análise? A prefeitura, ela pega firme nesse tipo de análise, eles acham realmente necessário? Como que funciona aí o mercado? Você que está no mercado, acho que você pode responder melhor do que qualquer legislação estabelecida aí. Bom, tem gente que faz de tudo, né? Existem profissionais e profissionais. Tem profissional que age de acordo com a lei direitinho, que é ético, que realmente honra o juramento que faz quando se gradua biólogo, de lutar por um meio ambiente, pela vida como um todo. E assim, tem gente que faz as coisas direitinho, que tá tudo de acordo com a lei, e tem gente que faz as coisas, né, da maneira errada, onde tem algumas árvores aqui, mas dá para cortar essas, dá para suprimir essa vegetação, né? Então, sem ninguém, ou vai cortando devagarinho aqui, que ninguém vê. Tem muita gente que faz isso, né? E assim, para poder implantar um empreendimento, né, de maneira segura, que ele não seja posteriormente embargado ou que não haja nenhuma restrição ou multa, ele precisa ser feito tudo de acordo com a legislação, né? Então, não tem como implantar sei lá, não tem como construir um condomínio sem que haja licenciamento ambiental certinho, entendeu? Fez sentido? Beleza. Bem, novamente eu vou abrir aí, se alguém quiser fazer perguntas, eu vou deixar uma minha. Eu queria saber, você falou brevemente no comecinho de uma empresa que é sua, que você abriu, e eu fiquei curioso, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como foi o processo de você começar com uma empresa, porque às vezes a gente tem essa visão do biólogo que está jogado por aí, fazendo arte na praia, e às vezes não, a gente tem outros caminhos, biólogo também abre empresa, e eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, até para abrir um pouquinho os horizontes para o pessoal. Bom, tem uma história aí, né? Eu tive que abrir empresa para poder sobreviver, porque eu saí defendi o meu mestrado, eu já estava sem bolsa, né? Minha bolsa já tinha acabado antes de eu terminar o mestrado, inclusive. Fiquei um tempo sem bolsa aí e tive que me jogar no mercado, né? E aí a solução que eu encontrei foi realmente abrir uma empresa, né? Então, abri a Tabebuia, com poucos recursos, né? Pouco trabalho ainda, mas eu consegui, né, de alguma forma, fazer com que
virasse, né, tá virando, eu tô conseguindo ainda poucos trabalhos, mas estou conseguindo. Não é fácil, gente, não é fácil mesmo, você precisa eu tomei muito na cabeça, né, e precisa ter uma certa experiência, assim, com o campo, né, com o campo e com a administração, né, para você administrar muito bem os seus recursos, saber o que você pode gastar de um projeto, né, porque a coisa que você menos, o que você não pode fazer é pagar para trabalhar, né, e assim, no início, como você vai propor um orçamento sem ser abusivo, ou cobrando de menos, né, sem tomar prejuízo, então é uma coisa bem complicada, assim, você tem que ter um jogo de cintura e uma certa experiência, né? Eu sempre prestei trabalhos como auxiliar de campo, sempre, desde a graduação, né? Antes de terminar a graduação, eu já estava trabalhando com consultoria ambiental, né? Já trabalhava como auxiliar, né? Trabalhei bastante com restauração, com levantamentos geral, então tive essa experiência, né? Tive a sorte de ter essa experiência de, antes de sair da graduação, já estar no mercado de trabalho, né? Da atuação do biólogo. E me ajudou muito isso, né? A poder me desenvolver. E quando eu abri a empresa, né? Eu apenas continuei dando prosseguimento, né? Só que podendo emitir nota fiscal, que muita gente não contrata, principalmente condomínios, né, empresas maiores, não contratam profissionais autônomos, né, porque eu sou profissional autônomo, né, minha empresa sou eu e eu mesmo e minhas coisas, né. Auxiliar de campo, eu contrato por fora, né, com diário, inclusive o Fábio Tomé foi meu auxiliar de campo num trabalho, né, recentemente, e é o jeito que dá para fazer, porque, querendo ou não, sou peixe pequeno, né, estou ainda crescendo nesse mercado, já tenho uma certa experiência com bastante coisa, mas preciso, né, estou me desenvolvendo ainda. A empresa tem menos de um ano, né, para vocês saberem, né, não tem muita divulgação disso ainda, mas estou no mercado, né, assim como muitos aí. Pô, muito legal. Mas complementando a minha pergunta, durante essa época de pandemia, como é que está sendo para você lidar com tudo isso? Quais são as suas perspectivas enquanto estiver dentro desse cenário? Bom, na época de pandemia tá totalmente sem trabalho, né? Todo mundo parou, porque não pode, né? A gente tá de quarentena, a gente tem que ficar em casa, se preservar, porque senão a gente não vai ter vida para poder trabalhar depois, né? Porque não basta só pegar o coronavírus e correr o risco de morrer, né? Ainda tem todas as outras implicações que o vírus pode causar no corpo que a gente nem sabe, né? Então, fora os problemas pulmonares que isso pode gerar, então é preciso a gente estar totalmente resguardado e no momento estou de quarentena, né? Fiz poucos trabalhos como auxiliar, né? Porque além, né, não tenho só a minha empresa como renda, né? Eu presto serviço para outras empresas, além dos meus clientes, né? Eu presto serviço para outras pessoas. Então, quando tem um ou outro trabalho de uma coisa que eu sei que é segura, eu ainda estou fazendo, mas os trabalhos da minha empresa, de clientes que eu tinha, né, principalmente estava trabalhando com condomínios, né, com licenciamento de condomínios, paisagismo, isso tudo, infelizmente, no momento já não tem mais. E a perspectiva é assim, quando acabar a pandemia, tentar fazer a divulgação ao máximo, retornar o contato com todos os clientes, né, e ver o que pode fazer, né, mas no momento a situação tá complicada. O que dá para o que eu tenho feito, né,
escrevendo os relatórios de campos que eu já fiz, né, e fazendo algumas outras atividades voltadas para isso, né, mas, infelizmente, é o que é a quarentena, né, o que é a situação que a gente está no momento. Pô, tá certo, Ulisses. A gente deseja toda a sorte do mundo para você e para todo mundo nesse período tão complicado aí. E o Vitor tá pedindo um e-mail de contato para você. Vou escrever aqui no chat. Bem, pessoal, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, é só mandar aí para o Ulisses. Se for isso, eu vou agradecer então ao Ulisses pela oportunidade de estar aqui, por ter topado. E antes disso, tem uma perguntinha do Eduardo para você responder. Ah, sim, vi aqui, né? Eduardo Ribeira, lá de Palmas, Tocantins, né? Lugar que eu sempre quis conhecer aí, quase fui para Tocantins, né? Fui no meu mestrado, tive uma expedição aí, eu fiquei bem perto do Tocantins, lá no município de Cavalcante, né? Foi uma experiência muito maravilhosa, eu sempre ressalto isso, falo para todo mundo que foi muito legal. Assim, abrir empresa não foi burocrático, porque na verdade, eu sou microempreendedor individual, né? Burocrático é você fazer a sua divulgação, você fazer todos os seus trâmites e ficar correndo atrás de cliente. Isso é oneroso, né? Correr atrás de cliente e fazer a sua divulgação, seu marketing pessoal, né? Porque a sua empresa, como você é né? Como eu sou microempreendedor individual, eu sou a minha empresa. Então, eu sou a minha imagem e eu tenho que fazer tudo, né? A pergunta do Alexandre, já fiz trabalhos de fauna também, inclusive trabalhei com o Marcelo Morena, que deu uma palestra para vocês, não sei se ele está online ainda aqui, mas já fiz levantamentos de fauna já em algumas oportunidades, sim, né, sempre mostrando fauna terrestre. Bem, acredito que seja isso, então vou encerrar aqui, agradecer de novo, Ulisses, muito obrigado mesmo por você ter passado o que você sabe para a gente, desejo toda a sorte do mundo nesse período aí, e as portas estão abertas para você voltar aí, dar mais palestras, quem sabe, e quando acabar tudo isso, presencialmente também. Legal, gente, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em poder falar um pouquinho para vocês, né, da botânica, que é uma ciência maravilhosa, que também é muito negligenciada por muita gente, deixa até um manifesto aqui que todo mundo só gosta de bicho, né? Mas planta é muito legal também, gente. As plantas são muito mais do que a gente consegue ver. Tá legal, gente? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, tudo de bom para todos, fiquem em casa, né? Protejam-se e vamos torcer aí para isso passar logo, né? Ficando em casa e todo mundo com saúde, saudável e com a cabeça no lugar. Então é isso, pessoal. Obrigado. Valeu pela presença de todo mundo. Valeu, Ulisses. E até a próxima. Quinta-feira tem mais. Até. Legal. Obrigado, viu, gente? Tudo de bom para todos. Grande abraço à distância.